Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma aula da nossa classe de Panorama do Antigo Testamento, está quase acabando, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto dos profetas pré-exílicos. Já vamos recapitular o que isso significa, mas é a continuação da aula passada. Antes de entrarmos nesse assunto, vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos abençoe na aula de hoje. E então vamos abaixar nossas cabeças e invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais uma aula, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor derramou sua graça sobre nós, o Senhor derramou o teu amor sobre nós, e hoje nós estamos aqui, ó Deus, para suplicar a tua presença, invocar o nome do Senhor e aprender mais sobre ti. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor levantou profetas que falaram em teu nome, ó Deus, e levantaram questões tão importantes para a nossa vida espiritual. Ó Deus, que o Senhor me use, ó Deus, para ensinar essa mensagem dos profetas para os nossos dias, para os dias que temos vivido, e que seja, Pai, realmente edificante para a vida de cada irmão, Deus. Ó Deus, me use como instrumento teu. Eu sei que eu nada sou, ó Deus. Eu sei que eu sou imperfeita, ó Deus, mas que o Senhor venha completar, ó Deus, aquilo que eu deixar de falar, ó Deus, aquilo que eventualmente eu esquecer, mas que a tua palavra, Deus, penetre nos nossos corações e que nós possamos conhecer mais sobre o teu caráter, mais sobre a tua pessoa. E assim, ó Deus, possamos crescer mais espiritualmente, crescermos como cristãos em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, vamos recapitular um pouquinho aquela linha do tempo que eu mostrei para vocês na aula passada. Nós vemos aí, né, que essa parte de azul se refere à dinastia de Davi. Então é o período aí em que os reis que sucederam Davi, né, governaram. Então a gente na aula passada nós falamos sobre Joel, Obadias e Naum, né, que foram os primeiros profetas pré-exílicos, né, aí estamos falando de um pouquinho de 200 antes do exílio, né. Depois nós vamos ter, 200 não, uns 400 anos antes do exílio. Depois nós vamos ter aí, né, outros profetas, como Sofonias, Jeremias, Abacuque, que vão ser os profetas que nós vamos falar hoje. Irmãos, essas datas aí que vocês estão vendo são datas aproximadas, tá? Então, tem muita discussão teológica sobre isso, sobre esse assunto, e não vai ser eu ou você que vai bater o martelo e dizer tal livro foi escrito em tal época, porque nem os próprios teólogos podem dizer com tanta exatidão, porque a maioria desses livros não falam exatamente quando que foi escrito. Poucos fazem referência a reis, a épocas específicas, né? Então, quase todos esses livros nós temos que ir por exclusão, fazendo associações com outros livros das Escrituras. Isso não quer dizer que nós não possamos saber mais ou menos quando eles foram escritos, datas aproximadas, né? Que já é muita coisa. Então, irmãos, o primeiro livro que nós vamos falar é o livro do profeta Sofonias. Sofonias significa o Senhor esconde ou o Senhor protege, né? O autor é o próprio profeta Sofonias e ele é identificado no primeiro versículo do livro. Ele é identificado como trineto do rei Ezequias. Então, Sofonias, ele era tataraneto de um rei, né? Ele não fazia parte da linhagem de sucessão ao trono, mas ele era um príncipe, né? Ele fazia parte da corte real, né? Então, Sofonias foi o único profeta menor pertencente à família real. Sendo um primo distante do rei Josias,
Sofonias tinha acesso à corte, então ele sabia o que acontecia ali por debaixo dos panos. E ele também conhecia o clima religioso, por ser profeta, né? O clima religioso de toda a cidade de Jerusalém. No cenário histórico, nós podemos inferir que o livro ele foi escrito durante o reinado do rei Josias. Então, o rei Josias ele governou de 640 a 609 anos antes de Cristo. E nós podemos compreender que esse livro foi escrito durante o reinado de Josias, mas antes da queda de Nínive. Então, nós temos aí um período, né, entre 640 a 612 antes de Cristo. Se o profeta tiver precedido a primeira purificação feita por Josias, né, se na verdade esse livro, essa profecia tiver precedido a uma das duas purificações que Josias fez, né, teve a primeira e a segunda. Se tiver precedido a primeira purificação, então o livro foi escrito 630 a.C. Se ele precedeu a segunda purificação do rei Josias, então ele foi escrito em 625 a.C. Então, mas nós temos aí um período de 5 anos apenas, né? De que nós não sabemos com exatidão quando esse livro foi escrito, mas já dá para a gente entender legal como em que época, né, o profeta fez essas profecias. Cenário religioso, nós podemos recapitular, né, que o rei Josias está fazendo uma grande reforma religiosa. Nós já falamos isso quando estudamos reis. Alguns de nós, professores, já falamos, retomamos, né, o rei Josias em algumas profecias. E o rei Josias foi um rei bom, né, bom assim, dentro do parâmetro de Deus. O rei Josias, ele era comparável ao rei Davi. Ele andou segundo os caminhos de Davi. Ele restaurou o templo, recuperou o livro da lei, ele celebrou a Páscoa. A Páscoa já estava esquecida há muito tempo. Irmãos, a Páscoa era a festa mais importante do reino de Israel e foi deixada de lado, porque o povo se afastou dos caminhos do Senhor. Então, Sofonias, ele pode ser considerado um profeta que influenciou o rei Josias a se voltar para o Senhor, e talvez o profeta tenha ajudado nessas fases da reforma, né? Ele era primo do rei Josias, então é muito capaz que ele tenha ajudado nessas reformas, né? Apresentando ao povo um dos quadros bíblicos mais aterradores do julgamento. Então, apesar do povo estar vivendo uma reforma religiosa, se voltando para Deus, o profeta mesmo assim trouxe a mensagem de destruição, né? Nós já vamos ver que mensagem é essa. No cenário político, Sofonias, ele desempenhou seu ministério no início do ministério do profeta Jeremias, então eles são contemporâneos. Nós vemos aí geopoliticamente quais eram os grandes impérios que estavam tentando ter a hegemonia do poder político ali naquela região, especialmente do Oriente Médio. Irmãos, o Oriente Médio é uma região, sabe onde fica Afeganistão, Iraque, Israel? A gente vê tantas notícias, né? Se você colocar no Google Afeganistão, Iraque, faixa de Gaza, você vai ver, vai ter conflitos diários ali, né? Porque é uma região estratégica, é uma região que todo mundo quer, porque ali nós vamos ter acesso a 3 continentes. Nós vamos ter acesso à África, Europa e Ásia. Então, só por esse motivo já é uma região estratégica. Você tem acesso comercial a essas regiões. Depois, muito tempo depois, né, agora na contemporaneidade, nós vemos que é uma região cheia de petróleo, né, cheia de reservatórios de petróleo. Então, além de ser uma região estratégica geopoliticamente, é uma região rica, muito rica, e que todo mundo quer ter o domínio.
né? Então, o Oriente Médio, eu acredito que só vai ter paz ali quando Jesus voltar, porque é uma região que é muito disputada, né? Então, nesse período em que o profeta Sofonias está atuando, vamos ter três grandes impérios tentando dominar essa região. Não só o Oriente Médio, mas boa parte da África, da Ásia e da Europa. Quem vão ser esses três impérios? O Império Assírio, que já vai estar em decadência. Lembra que nós falamos de Naum? Naum profetizou a queda do Império Assírio, a queda de Nínive. Então, Sofonias já está vivenciando isso, a queda do Império Assírio. A Babilônia, que vai fazer o Império Assírio cair, a Babilônia está começando a ascender o poder. Mas nós vamos ter também o Egito tentando desesperadamente ter poder também ali sobre a Palestina, mas de modo não muito eficiente. Então vamos ter três grandes impérios tentando dominar Israel e outras regiões também. Judá tinha se enfraquecido durante o longo reinado de Manassés. Manassés foi um rei ruim, né, mas que depois, né, foi levado, foi capturado e ele acabou se convertendo. Mas os frutos do seu reinado não foram frutos bons, né? Então, durante o reinado de Manassés, Judá era um vassalo da Síria. Como assim? Lembra que a Síria dominou o reino do norte, chamado Israel? A Síria levou Israel para o exílio, mas Judá permaneceu. Só que Judá permaneceu sob domínio da Síria. Então, Manassés era um vassalo, ele devia satisfação, vamos dizer assim, ao Império Assírio. Eles tinham uma relação, né? Então, Josias depois começou o seu reinado diante de uma nação muito enfraquecida, politicamente e moralmente. Esse é o cenário político. Então, qual é o objetivo do livro do profeta Sofonias? O objetivo dessa profecia era divulgar o chamado do dia do Senhor, da 10ª hora à nação, condenando sua idolatria e advertindo o povo sobre o grande dia da ira divina que estava por vir, né? Então, a grande maioria dos profetas vão falar sobre isso, sobre o dia do Senhor, a queda de Jerusalém e quais vão ser essas consequências, tanto para os ímpios quanto para os justos. Então, vamos ver aí agora o esboço, né, desse livro, que é um livro pequeno, é um livro que tem apenas 3 capítulos, mas que tem muitos ensinamentos, né, e muita história para contar. Nós podemos dividir esse livro de várias formas, né? Então, cada teólogo, cada pessoa que for explicar, pode explicar de uma forma diferente, dividindo de formas diferentes. Então, a forma que eu achei mais adequada, né, foi dividir por capítulos mesmo, né, e por esses temas aí. Então, cada coluna é referente a um capítulo. Vocês podem ver aí os versículos, né, referentes a cada tema. Então, como eu falei, Sofonias viveu durante as últimas décadas do Reino do Sul de Judá. O rei Josias ele tentou fazer uma mudança real naquela época, removendo ídolos, restaurando o templo para adoração apenas ao Deus de Israel. Mas Israel já tinha se afastado demais. A adoração a outros deuses já estava enraizada na vida do povo. E acabou que o orgulho de Josias o levou a uma morte trágica no campo de batalha, depois dele colocar Jerusalém em uma trajetória de colisão contra a Babilônia. E Sofonias, ele previu tudo isso. Né? Por anos ele havia avisado aos líderes de Jerusalém. E esse pequeno livro é uma coleção de suas poesias, que resumem sua mensagem. E ele é esquematizado em 3 partes principais. A primeira parte foca
no dia do julgamento do Senhor vindo sobre Jerusalém. A segunda parte é sobre o dia do Senhor, sobre as nações e Jerusalém novamente. E a terceira sessão vai explorar a esperança que permanece para as nações e para Jerusalém. No outro lado do julgamento divino. Então, essa primeira sessão aí, ela abre com uma descrição chocante e reversa de Gênesis 1. O mundo que era bom, ordenado por Deus, lá em Gênesis 1, agora é descrito por Sofonias como um mundo de desordem, escuridão e caos, se tornando inabitável novamente. E ao continuar lendo, você percebe que Sofonias está desenvolvendo todas essas figuras poéticas, figuras poderosas para descrever como o mundo de Jerusalém vai acabar. Todas as instituições da cidade serão destruídas por adorarem aos deuses cananitas. Todos os líderes que cometerem injustiça, todos os centros econômicos onde acontecerem empréstimos desonestos, todos serão destruídos, juntos com os muros da cidade. Então, Sofonias desenvolve essas imagens quase apocalípticas para mostrar o significado do que irá acontecer. Tudo se refere a esse grande exército que está vindo para conquistar Jerusalém. Agora, é interessante que Sofonias nunca menciona qual exército Deus irá usar para trazer seu julgamento. Nós sabemos por outros profetas, né, quando nós trabalhamos o profeta Miqueias e vamos falar sobre Abacuque, que esse grande exército se refere à Babilônia. O motivo é que ele quer destacar o papel de Deus em orquestrar a ascensão e a queda da cidade. Ele não quer mostrar o poderio da Babilônia, ele quer mostrar a soberania de Deus sobre tudo isso. E, na verdade, é isso que dá esperança a Sofonias. Não no fato que Jerusalém como um todo pode evitar o seu destino, mas porque qualquer um que buscar o Senhor e se arrepender fará parte do remanescente de Jerusalém que será poupado. Então, na seção 2, Sofonias expande o foco para incluir as nações ao redor de Judá. Então, o profeta acusa os filisteus, os moabitas, os amatitas, os assírios da corrupção, violência e arrogância. E ele prediz que todos eles vão cair perante a Babilônia. Então, essa segunda sessão, ela não vai falar só de Jerusalém. Ela vai falar das regiões que viviam ao redor de Jerusalém também e que vão cair por causa do pecado. No final dessa sessão, Sofonias relata que Israel está tão afastado de Deus por causa da corrupção e violência que é como se ele não os conhecesse mais como seu próprio povo. Isso é muito triste, irmãos. Israel, no caso Judá, se afastou tanto, mas tanto de Deus que parece, quando nós lemos o livro, que não é mais o povo de Deus. Então, essa sessão termina com a decisão final de Deus, de derramar sua ardente ira com fogo consumidor sobre todo o mal na terra. Então, a terceira sessão desse livro, nós descobrimos que o objetivo desse julgamento de fogo consumidor não tem como intuito destruir as pessoas, mas purificar as nações, inclusive Jerusalém. Então, essa sessão começa dizendo que Deus irá curar e transformar as nações rebeldes em uma família unificada. E que, após terem sido purificados, eles deixarão sua maldade para trás e clamarão o nome do Senhor. Essas imagens apontam para o cumprimento da promessa feita a Abraão em Gênesis 2. Lembra que Deus prometeu que Abraão seria, de Abraão, nós teríamos uma grande nação e essa nação, ela abençoaria todos os povos da terra. É sobre isso que Sofonias está retomando. Que nessas imagens desse último capítulo, todas as nações seriam benditas por conta da aliança feita com Abraão. Então, a conclusão do livro foca na restauração
com poderosas imagens de Deus reunindo sua família para celebrar e cantar. É essa sensação que nós temos quando nós lemos o finalzinho do livro de Sofonias, que Deus vai reunir sua família e vai haver uma grande celebração. Eles vão cantar, eles vão exultar. E nós vemos aí que o pobre, o exilado e o doente, eles serão exaltados a um lugar de honra. Então, o livro de Sofonias, ele contém uma das imagens mais intensas sobre a justiça e o amor de Deus. A sua justiça é sobre sua paixão em proteger e resgatar o mundo do pecado. Deus não irá tolerar as coisas horríveis que a humanidade comete uns contra os outros em seu mundo, mas ele irá trazer justiça como forma de restaurar, como uma forma de criar um mundo onde as pessoas possam viver em paz e segurança por causa do seu amor. Então, é mais ou menos isso que nós podemos aprender sobre o livro de Sofonias. Então, quais são as contribuições que esse livro traz? Primeiro, ele fala sobre o grande dia do Senhor. A grande ênfase de Sofonias é o dia do Senhor e o realce de sua fúria. 3 profetas vão falar sobre o grande dia do Senhor: o profeta Joel, Sofonias e Malaquias, havendo entre essas profecias um período aproximadamente de 200 anos. Então, Sofonias, Joel vai profetizar 200 anos depois. Vamos ter Sofonias profetizando a mesma coisa. 200 anos depois, nós vamos ver Malaquias profetizando a mesma coisa. Então, nós vamos ter aí mais ou menos esse período de 200 e 200 anos. Parece que é tudo ao mesmo tempo, mas não é. São profecias semelhantes, mas que Deus vai usar profetas anos depois para retomar o que ele havia dito. Sofonias e sua terrível descrição de Deus é uma das contribuições também. Quando nós lemos o Evangelho, geralmente quando a gente começa a vida cristã, a gente começa lendo os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, mas quando nós lemos os profetas, parece que é outro Deus, mas na verdade, Deus, ele nunca mudou, O problema é que a gente não conhece totalmente Deus e nem nunca vamos conhecer. E para a gente conhecer Deus da forma como ele revelou ao seu povo, nós temos que ler a Bíblia toda. Quando nós lemos a maioria dos profetas, eles retratam, eles fazem uma descrição terrível de Deus. Como assim Deus é irado? Como assim Deus vai destruir os povos? Essa descrição da ira que Sofonias faz, talvez é a mais terrível da Bíblia, Então, no capítulo 1, versículo 18, e no capítulo 3, versículo 8, é como se a gente estivesse vendo o colapso final do universo. O Todo-Poderoso, ele vai consumir toda a terra com o fogo de sua indignação em virtude do pecado e a intransigência dos homens. Jamais veio um profeta com mensagem mais severa e mais sombria. Então, a mensagem do profeta Sofonias é dura demais, Ela retrata um Deus irado, um Deus que não se conforma com a injustiça. Também, outra contribuição é que nós vamos ter o resumo mais arrebatador das profecias do Antigo Testamento. Já se observou que, se alguém quiser ver todos os oráculos secretos do Antigo Testamento, reduzidos a um pequeno resumo, basta ler o livro de Sofonias. Então, se você, por exemplo, quiser saber todas as profecias, mas não tiver tempo de ler todas elas, se você ler o livro do profeta Sofonias, você vai ter um resumo de muita coisa. Também nesse livro, nós vamos ter um catálogo dos pecados religiosos. Então, o julgamento do Senhor põe em grande destaque todos os tipos de idolatria, experiências religiosas superficiais.
Então, a lista do profeta vai incluir que em Jerusalém existem adoradores de Baal e de outras divindades cananeias, adoradores da natureza, do sol, da lua, das estrelas, religiões sincréticas, ou seja, religiões que misturavam, que se propunham a adorar o Senhor, mas adorar também outros deuses. Os que abandonaram deliberadamente a adoração divina e as pessoas indiferentes, que não se interessavam em obedecer às exigências divinas. Então, nós temos vários pecados religiosos, vamos dizer assim, e que o profeta Sofonias vai relatar, né, no seu livro. Para terminar, qual é a cristologia do livro de Sofonias? Como esse livro aponta para Cristo? A gente vai ter aí, né, essa evidência ao descrever o desenrolar do dia do Senhor. Sofonias vai declarar que o rei de Israel estará no meio do povo e não será nada menos que o próprio Senhor. Então, às vezes, não está escrito ali Jesus, Messias, mas quando ele fala sobre o rei de Israel, quando ele fala sobre o dia do Senhor, ele está se referindo ao Senhor Jesus. Então, esse é o livro de Sofonias. Irmãos, essa aula eu vou ser bem rapidinha, né, nos livros, porque nós vamos falar sobre 4 livros, né? Então, para não ficar muito extenso, por alguns assuntos eu vou falar bem rapidinho, tá? Então, agora nós vamos entrar no livro de Jeremias, né? O nome Jeremias significa o Senhor designa ou o Senhor estabelece. A autoria de Jeremias é fato provado e não tem sofrido séria contestação. Então, a maioria dos teólogos assumem que Jeremias mesmo escreveu esse livro. Qual é o cenário histórico, né, em que esse livro foi escrito? Nós vamos ter aí o ministério de Jeremias começando no reinado de Josias e vai continuar, né, em Jerusalém durante 18 anos, né? 18 anos de reforma e 22 anos de colapso nacional. Então, Jeremias ele vai ver tanto a reforma do rei Josias, como ele vai presenciar o ataque da Babilônia. E mais para frente a gente vai ver como ele relata isso. Jeremias ele foi forçado a ir para o Egito. Lembra que o Egito estava tentando também ter poder sobre Judá? Numa dessas invasões, o Egito levou algumas pessoas cativas, né? Capturou algumas pessoas, inclusive o profeta Jeremias. Então, ele vai ficar aproximadamente 5 anos no Egito e ele vai profetizar dali mesmo, condenando a idolatria dos judeus, anunciando a vinda próxima de Nabucodonosor para conquistar o Egito também. Então, a Jeremias, ele vai passar um período no Egito e mesmo assim ele vai continuar profetizando, tanto contra Jerusalém quanto contra o Egito. No cenário religioso, Jeremias ele vai nascer nos últimos anos do reinado de Manassés, quando esse rei levou a nação à idolatria, derramamento de sangue e corrupção imoral, né? A gente vê aí que Manassés tentou inutilmente fazer uma reforma, né? Não conseguiu, né? O povo estava afundado nesses pecados. E depois nós vamos ter Amon, né? Um curto reinado, vai ser um rei iníquo também, que é filho de Manassés. Mas como vai ser um reinado curto, né? Então Jeremias vai profetizar em outro reino. Aí a gente já tem 3 reis. Primeiro Manassés, depois Amon e agora Josias, né? Então Josias vai subir ao trono, como a gente acabou de falar, em torno de 640 a.C., com a idade de 8 anos. Então, a gente vai ver que é nesse momento, né, de
intensa reforma religiosa, reavivamento, expansão política para Judá, que a gente vai ter o profeta Jeremias, né, atuando, né, em sua profissão como mensageiro de Deus. Então a gente vai ver aí que o profeta ele vai caminhar, né, vai presenciar tanto momentos de paz e prosperidade, quanto momentos de desolação e destruição. Então, o profeta Jeremias ele vai ver a sua cidade em intensas reformas religiosas, mas depois em absoluta destruição. Qual vai ser o cenário político? Nós já falamos que a Síria, Babilônia e Egito, né, disputavam a hegemonia no mundo. No cenário nacional, o período da profecia de Jeremias foi um dos mais negros da história judaica, pois os pecados dos antepassados foram punidos com o julgamento divino. Então, finalmente, Jerusalém vai ser punida. Finalmente, o juízo de Deus vai vir sobre Jerusalém. E quem vai estar ali profetizando naquele momento? Jeremias. Então, esse julgamento ele vai consistir em 4 tragédias nacionais. Primeiro, a primeira tragédia, o rei Josias vai ser morto em uma batalha. Ele vai impedir que Faraó auxilie a Síria na batalha contra a Babilônia. Ele não tinha que ir para essa batalha, ele foi enxerido e nessa batalha ele morreu. Então foi uma grande tragédia, porque o povo amava o rei Josias. Então foi um momento muito difícil para Judá. Logo depois, no ano 606, Nabucodonosor vai libertar Jerusalém do controle egípcio, passando a ser seu controlador. Em seguida, começou a deportar os judeus, levando alguns membros da família real para a Babilônia, inclusive Daniel. Né? Nas próximas aulas, nós vamos ver que Daniel ele vai ser levado, né, para o exílio na Babilônia. E o propósito de Nabucodonosor de levar membros da corte, nobres, né, para a Babilônia, é treiná-los para o serviço do governo. Depois, em 597 a.C., Nabucodonosor teve que mandar o seu exército a Jerusalém em 2 ocasiões, porque nós vamos ter rebeliões. Né? Jerusalém não vai ficar passiva, né? Vendo Nabucodonosor, a Babilônia dominar. Então, vamos ter algumas rebeliões. Nessa primeira rebelião, o rei Joaquim foi morto. Na segunda rebelião, o rei Joaquim foi levado para a Babilônia depois de um reinado de 3 meses. Então, ele reinou muito pouco tempo. Nessa ocasião, Nabucodonosor saqueou a cidade, os tesouros sagrados do templo, exilou para a Babilônia a camada mais alta da população. Então, a gente vê que esse ataque, o exílio, saqueamento da cidade, destruição do templo, não aconteceu tudo na mesma hora, né? A gente vai ver que ao longo de alguns anos, alguns eventos vão acontecendo. Em 586 a.C., Jerusalém e o templo foram destruídos por Nabucodonosor, depois de outra rebelião e depois de um cerco de 2 anos à cidade. Então, o exército ficou ali cercando a cidade por 2 anos até que tudo foi destruído. Então, em Jerusalém ficaram os pobres, né? E com a cidade arruinada. Essa foi, vamos dizer assim, a fase final da vida, da profecia de Jeremias. Então, é isso que ele vai presenciar. São esses episódios que ele vai presenciar. Qual o objetivo desse livro? O objetivo dessa longa profecia, que é maior do que a profecia do próprio Isaías, é registrar os julgamentos do Senhor ao país que se precipitava em desastre espiritual e destruição nacional. O livro registra não apenas a rejeição
da lei divina, como também se recusa, né, é inflexível a correção dos profetas de Deus. Então, a gente vê que esse livro ele vai mostrar basicamente Judá rejeitando, né, não só as escrituras, mas se recusando a correção, a se arrepender diante da mensagem dos profetas. Ao contrário do apelo de Isaías, né, qual foi o apelo de Isaías? Que é confiar na libertação do Senhor. A mensagem de Jeremias é que a nação deveria se submeter ao julgamento do Senhor, aceitando o cativeiro da Babilônia, para que assim a cidade e a nação fossem salvas da destruição total. Então, a mensagem de Jeremias era que o povo se sujeitasse à Babilônia, para que não fosse totalmente destruído. Então, falando um pouquinho aqui, né, do esboço desse grande livro, né, de Jeremias, nós podemos dividir também em 3 partes. A primeira parte são os escritos de Jeremias antes do exílio. Então, como eu falei, Jeremias, ele profetizou por muitos anos. Então, ele viu muitos aspectos, né, desde o período, né, antes, pré-exílico, até o ataque de Israel, né, o ataque às outras nações, e Jeremias ele vai presenciar sua cidade totalmente destruída, né? Então a gente vai ver aí esses 3 grandes temas. Então Jeremias ele foi um sacerdote judeu que viveu e trabalhou em Jerusalém durante as últimas décadas do reino de Judá. Ele foi chamado para ser um profeta, para avisar Israel sobre as consequências severas de quebrar a aliança com Deus, através da idolatria e da injustiça. Ele mesmo previu que o império da Babilônia viria como servo de Deus, né? Para trazer seu julgamento, destruindo Jerusalém e levando o povo em exílio. Jeremias viveu durante o cerco e a destruição de Jerusalém e testemunhou o exílio pessoalmente. O livro veio a existir de uma forma bastante interessante. Após 20 anos pregando em Jerusalém, Deus chamou Jeremias para coletar todos os sermões, os poemas e os artigos para escrevê-los. Então, Jeremias ele contratou Baruque, né, para juntar essas histórias, para juntar esses pedaços e escrever um livro, né? Então, o livro ele deveria ser visto como uma antologia, ou seja, uma coletânea de diversas obras sobre o mesmo assunto. Então, no livro de Jeremias nós temos narrativas, nós temos poemas, nós temos retomada de outras profecias, de outros livros como Reis. Então, é uma coletânea de diversas obras. Então, esse livro, ele começa com o chamado de Deus para Jeremias para ser um profeta, né? Lá no capítulo 1. A ele é dada uma vocação dupla. Ele vai ser profeta de Israel, mas também profeta das nações. Em outras palavras, ele deveria acusar Israel e avisar o julgamento vindouro de Deus, mas também trazer uma mensagem de esperança para o futuro. Essa abertura resume a primeira sessão, que vai dos capítulos 1 a 24, composta por uma coletânea dos escritos de Jeremias antes do exílio. Aí a ideia central aqui é que Israel tinha quebrado a aliança com Deus e havia violado o acordo feito. Isso aconteceu inúmeras vezes. Então pode parecer que Deus fica voltando atrás, mas não é isso, é Israel que fica quebrando a aliança toda vez. E Deus vai lá e tenta refazer essa aliança com o seu povo, mas Israel quebra a aliança de novo, né? Então isso aconteceu inúmeras vezes. Eles adotaram os deuses cananitas, construíram altares em toda a cidade e Jeremias desenvolveu uma metáfora da idolatria. Então, no livro de Jeremias, idolatria é chamada de adultério. Na verdade, é uma metáfora.
E ele usa os termos promiscuidade, prostituição, infidelidade, para descrever como Israel se deu em aliança com outros deuses. Ele acusa também que os líderes de Judá abandonaram a Torá, ou seja, os livros da lei, se tornando corruptos, resultando assim num excesso de injustiça social. As pessoas mais vulneráveis nas comunidades israelitas, que eram as viúvas, os pobres, os órfãos, os imigrantes, eram o tempo todo passados para trás. Então, no final dessa sessão, Jeremias diz que Deus está vendo a corrupção de Israel e que vai mandar um exército do norte para destruí-los. Então, o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Deus diz a Jeremias para anunciar que os exércitos da Babilônia estão marchando em direção a Israel. Então, Jeremias profetizou que um reino do norte viria sobre Israel. E Jeremias agora vai presenciar esse reino vindo em direção a Israel. Então, no capítulo 25, ele compara a Babilônia como um copo de vinho, cheio até a borda com a justiça da ira de Deus, e que Deus iria fazer com que Israel e todas as nações bebessem desse copo da ira. Todos os outros capítulos depois do capítulo 25 vão focar no vindouro ataque da Babilônia. Nos capítulos 26 a 45, que é essa segunda coluna, o enfoque é sobre o ataque em Israel. Na terceira coluna, o enfoque é sobre o ataque às outras nações. Então, a seção sobre Israel contém primeiramente histórias de como Jeremias implorou para que Israel se arrependesse, como ele os alertou até o último minuto, mas os líderes continuaram a rejeitar a mensagem. Depois dessas histórias, vemos um conjunto de mensagens de esperança para o futuro de Israel. Primeiro, ele cita uma mensagem de Deuteronômio, na qual Moisés prediz que Deus não esqueceria do seu povo, mesmo após Israel quebrar a aliança. Ao invés disso, ele iria renovar a aliança com eles e transformaria seus corações. Jeremias desenvolve essa ideia dizendo que a ira de Deus que Deus iria um dia escrever as leis não em tábuas, mas no coração do seu próprio povo. Então isso é muito bonito, porque Jeremias, ele desenvolve a ideia, né, lá de Deuteronômio, que diz que sobre as tábuas da lei, né, que o povo teria aquelas tábuas, né, como uma aliança também, né, de obediência do povo a Deus. E agora Jeremias fala que Deus ele vai escrever sua lei não mais em tábuas, mas no coração do próprio povo. Então, Israel voltará para a terra deles, e o Messias da linhagem de Davi virá. E todas as nações reconhecerão que Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Então, esses capítulos mostram que, apesar da apostasia de Israel, Deus não deixará o pecado ter a palavra final. A fidelidade de Deus para cumprir a sua promessa, inevitavelmente. Agora, na última coluna, os capítulos 46 a 51, nós encontramos uma larga coletânea de poemas sobre como Deus usará a Babilônia para trazer juízo às nações ao redor de Israel. Que nações são essas? Egito, Filístia, Moabe, Edom, Amon, Damasco, Azor. Então, os poemas mais longos são deixados para o final. Eles são sobre o julgamento vindouro de Deus sobre a própria Babilônia. Então, apesar da Babilônia ser usada, né, como juízo de Deus para essas nações, a violência e a idolatria da Babilônia também seriam julgados. O livro conclui com uma história retirada no final do livro de Segunda Reis. Lembra que eu falei que é uma coletânea de obras, né? Então, não temos aí só profecias de Jeremias, nós vamos ter poemas que ele escreveu, nós vamos ter partes de outros livros, como Segunda Reis. Então, ele vai concluir essa parte
com uma história retirada lá de 2 Reis. Ele fala sobre o ataque final da Babilônia sobre Jerusalém, como eles destruíram os muros da cidade, queimaram o templo e levaram o povo para o exílio. Essa história mostra como os alertas de julgamento de Jeremias, lá nos primeiros capítulos, foram cumpridos. Então, o último capítulo desse livro vai terminar com uma curta história sobre o rei cativo israelita, Jeoaquim. E o rei da Babilônia vai mostrar o seu favor, libertando da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto de sua vida. Isso nos lembra das promessas de esperança feitas nos capítulos de 30 a 33. Deus não abandonou seu povo, ou a promessa de um futuro rei da linhagem de Davi. Então o rei Joaquim foi levado em cativeiro para o exílio, mas ele não foi morto. Imagine, se ele tivesse sido morto, a linhagem de Davi não ia continuar, né? E Jesus não seria da linhagem de Davi. Então, o rei Joaquim, apesar de ter sido levado em cativeiro, ele foi poupado por Nabucodonosor. E aí a gente vê que a promessa do Senhor, ela sempre se cumpre. Deus prometeu a Abraão que ele teria uma grande nação. Deus prometeu a Davi que sempre existiria, né, a linhagem dele não seria destruída. E foi isso que aconteceu. Então, irmãos, qual vai ser a contribuição, né, real desse livro de Jeremias? O profeta Jeremias, ele é conhecido como um profeta chorão, porque embora muitos profetas tenham apresentado mensagens de julgamento, nenhum fez com tanto sofrimento pessoal e com tanta lamentação quanto Jeremias. Acredito que é porque o Jeremias viu o ataque, né? Ele não previu somente, ele presenciou a destruição de Jerusalém. Eu fico imaginando, né? Eles eram muito patriotas, né? Muito nacionalistas. Mas eu fico imaginando, nós brasileiros, a gente não tem tanto essa característica. Mas imagine a gente vendo nossa própria nação sendo destruída, né? Algo extremamente muito triste. Também Jeremias, na época dele, foi considerado como um profeta traidor. Ironicamente, Jeremias foi considerado traidor da sua nação devido à sua insistência na rendição à Babilônia. Então, Jeremias ele ficou falando para o povo, se rendam à Babilônia. E para os judeus, eles ficavam assim, como assim? A gente vai se render à Babilônia? Você é um traidor, você está defendendo a Babilônia. Era assim que Jeremias era visto. Mas depois que essas profecias condenatórias foram cumpridas, os escritos de Jeremias passaram a ser lembrados com grande respeito pelos judeus exilados na Babilônia. Então, quando o povo foi levado para a Babilônia, esses escritos tiveram uma consideração muito grande. E Jeremias, ironicamente, depois disso foi considerado como herói. Jeremias também vai contribuir com a sua mensagem de esperança. Entre suas profecias condenatórias, Jeremias também tinha a gloriosa mensagem da esperança para a nação. Mesmo numa época em que já não havia justiça no país, em que a aliança do favor divino se partira em grande poder, e um grande poder pagão estava prestes a devorar o povo, o Senhor assegurou que suas alianças eram tão invioláveis quanto o fato natural de do dia seguir à noite. Então, Jeremias, ele não trouxe somente essa mensagem de destruição, mas uma mensagem de esperança, que Deus usaria a Babilônia, sim, para destruir Jerusalém, mas que era para trazer justiça, né, para o seu povo, porque o pecado das pessoas ímpias era muito grande. Como Deus traria essa justiça por meio desse julgamento? Então, essa era a esperança de Jeremias.
Também esse livro traz a nova aliança. Além das alianças incondicionais feitas com os antepassados, Jeremias anunciou que uma nova aliança seria estabelecida para substituir a mosaica realizada no Sinai. Então, lá no Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o povo. Só que agora Jeremias estava pregando uma nova aliança. Então, a natureza dessa aliança será o guia interior para o coração, não havendo necessidade de um código legal externo ou escrito, né? Então, o autor aos Hebreus diz que essa aliança de Moisés foi apenas temporária, acabando na cruz, e que seria substituída por uma nova aliança e permanente, de favor divino, que também seria firmada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Que nova aliança é essa, irmãos? A nova aliança seria a própria entrega de Jesus Cristo, né? O sacrifício, a morte dele e a vinda do Espírito Santo, né? Sobre nossas vidas. Então, a gente vê aí que Jeremias vai profetizar essa nova aliança. Qual é a cristologia, né, desse livro? O livro de Jeremias é o menos messiânico entre os profetas maiores. Somente 2 textos falam diretamente do Messias, que é no capítulo 23 e no capítulo 33. Ambos referem-se ao Messias como renovo de justiça, também é um nome dado, né, a Jesus Cristo. Que esse renovo de justiça reinará no trono de Davi e executará o julgamento e justiça na terra. Então é assim que Jeremias refere-se a Jesus Cristo, ao Messias que viria. Então, irmãos, agora nós vamos entrar no livro de Lamentações. O livro de Lamentações ele não traz em si, né, a autoria, mas ela é atribuída a Jeremias pelas tradições tanto judaicas quanto cristãs. Então, esse livro é chamado de Lamentações de Jeremias. Qual é o contexto histórico? É possível que o profeta tenha escrito o livro durante ou logo após o cerco de Jerusalém pela Babilônia, e que mais tarde tenha formado o texto com os requintes de acróstico para melhor memorização. Nós já vamos ver que requintes são esses. Então, a ideia é que o profeta ele escreveu durante o cerco ou bem logo após o cerco de Jerusalém, mas que depois esse livro foi reescrito com todos os requintes poéticos que nós já vamos ver agora em seguida. Para a gente entender um pouquinho, né, de Lamentações, Lamentações é um livro poético. Então eu decidi trazer algumas imagens para a gente entender cada capítulo, né? Essas imagens, irmãos, elas tem muita coisa escrita em inglês, é porque eu não achei em português. Mas eu quero que os irmãos foquem na imagem, tá? Porque tudo que está escrito aí eu vou explicar, né? Então, mas essas imagens eu achei elas bem legais, bem ilustrativas mesmo, e que resumem, né, a ideia de cada capítulo. Então, o livro de Lamentações é um livro único que contém 5 poemas de um autor anônimo que sobreviveu. Sobreviveu ao ataque da Babilônia sobre Jerusalém. E agora, essa pessoa está refletindo sobre o cerco da Babilônia e a destruição e o exílio que veio logo depois disso. Então, esse livro ele é um memorial para a dor e a confusão dos israelitas após essa destruição. Os poemas de lamento aqui não são os únicos encontrados na Bíblia. Existem vários deles no livro de Salmos. Esses poemas eles tratam sobre alguns assuntos. Primeiro, eles são uma forma de protesto, né, uma forma de chamar a atenção de todas as pessoas, inclusive a atenção de Deus,
para as coisas terríveis que acontecem nesse mundo e que não deveriam ser toleradas. O segundo assunto é a maneira de processar as emoções, como raiva, desânimo, sobre a ruína causada pelo pecado e egoísmo das pessoas. E o terceiro assunto, né, que esses poemas são um lugar para dar voz aos questionamentos humanos. Sofrer nos faz indagar sobre o caráter de Deus e suas promessas. E nada disso é desprezado na Bíblia, é exatamente o oposto. Então, nós temos três grandes assuntos, né, desse livro. É uma forma de protesto, é uma maneira de processar as emoções, e esses poemas são lugar para dar voz à confusão, aos questionamentos humanos. Então, como esses poemas são divididos? A gente vai ter aí 5 capítulos. O capítulo 1, 2 e 4, eles vão ter 22 versículos, porque cada versículo vai começar com uma letra do alfabeto hebraico. A gente tem alguns momentos, né, da nossa história, nós fizemos acrósticos, né, com o nosso alfabeto. Por exemplo, aquela música, né, bem conhecida, que é A de amor, B de baixinho, C de coração. É engraçado se remeter a essa música, mas quando eu lembrei de acróstico, eu lembrei disso, né? Que nosso alfabeto a gente faz isso também, né? A gente faz músicas, poemas com as letras do alfabeto, né? Do nosso alfabeto português, que é derivado do alfabeto do latim. Mas o alfabeto hebraico ele é diferente, por isso que para a gente não parece que tem alguma conexão, né? Então, se a gente fosse ler em hebraico, cada versículo ia começar com uma letra do alfabeto, né? Mas a gente vê isso no capítulo 1, 2 e 4. No capítulo 3, nós vamos ter 66 versículos. Por quê? Cada letra do alfabeto vai ter 3 versículos. Então, 3 vezes 22, 66. E o último capítulo 5, também vai ter 22 versículos. Então, a gente vê aí que tem uma estrutura pensada, né? Uma estrutura que segue uma lógica, né? Uma estrutura que tem jogo de ideias, por isso que a gente vai encontrar aí poemas, tá? O primeiro capítulo, se vocês olharem a imagem aí, vai focar no luto e na vergonha de uma figura chamada de Senhora Sião. O poema personifica a cidade de Jerusalém como uma viúva, também chamada de filha de Sião. A viúva está enlutada pelos seus amados e porque ninguém vem confortá-la. Então ela clama ao Senhor para que note o seu destino. O capítulo 2 vai focar na queda de Jerusalém e como foi a consequência do pecado de Israel. Então vocês podem ver aí nuvens com raios, a cidade sendo saqueada, os muros, né, sendo tomados por um exército. Então é importante salientar que a ira de Deus não é uma raiva espontânea e volátil, igual é a nossa, né? A gente tem uma raiva que é espontânea, é volátil, que é decorrente da nossa falta de domínio. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus, ela expressa a sua própria justiça. Então a ira de Deus não é igual à nossa raiva, não é igual à nossa ira, né? Deus é sim tardio em se irar, mas eventualmente a sua ira contra a maldade humana vai vir, né? Ele irá trazer sua ira justa em forma de julgamento. O poema desse capítulo está reconhecendo que a ira de Deus é justificada, mas isso não impede o poeta de lamentar e pedir a compaixão de Deus mais uma vez.
Então, o capítulo 3 vai quebrar o padrão acróstico, né, que é o padrão que segue as letras do alfabeto. Então, agora, no capítulo 3, nós vamos ter 3 versos por letra do alfabeto. Então, é o maior poema do livro, com 66 versículos. É a voz de um homem solitário, falando através de seu sofrimento e luto, como representante do povo. Então a gente pode ver aí o profeta de joelhos se lamentando, né? O interessante é que esse capítulo é cheio de referências a outros escritos do Antigo Testamento. Então, no capítulo 3, nós vamos ter referências aos lamentos de Jó, referências ao livro de Salmos e até ao poema do servo sofredor de Isaías. O profeta expressa aqui um sentimento paradoxo, um sentimento confuso, porque ele sabe que Deus é consistente em cumprir seu julgamento, como foi profetizado. Então, ele está vendo Deus cumprir sua promessa de julgamento. Mas isso dá esperança para ele, porque se Deus cumpriu o julgamento prometido, Deus também vai cumprir a restauração prometida. Então, é esse sentimento contraditório que o profeta vai expressar nesse capítulo, né? Depois nós vamos ter aí a continuação, né, dessas figurinhas. Nós vamos ter aí o capítulo 4. Nós vamos ver que essa figura ela é dividida em 2 partes. A primeira parte mostra como era no passado. A segunda parte mostra como era Jerusalém, né, depois do ataque da Babilônia. Então vão acompanhando aí as figuras. Então essa figura de cima, né, é uma representação, todas essas figuras, na verdade, são representações vívidas do cerco de 2 anos de Jerusalém, com um contraste de como era Jerusalém no passado. Então, no capítulo 4, o profeta vai fazendo esses contrastes, como era antes e como era depois do ataque. E quão terrível as coisas se tornaram durante o cerco. Aí nós vemos a primeira imagem das crianças brincando, né, no passado, mas agora, depois do ataque, elas mendigam por comida. Depois nós vemos os ricos celebrando, os ricos comendo abundantemente, mas eles ali depois no chão, comendo qualquer coisa que eles viam ali no chão pela frente. Também a figura de baixo mostra os líderes reais que costumavam ser cheios de esplendor, mas que agora estão famintos e sujos. O rei ungido da linhagem de Davi havia sido capturado, o rei Joaquim, e levado embora. Aí a última figura, 5, né, que representa o capítulo 5, quebra a estrutura alfabética, novamente, mas com a mesma quantidade de versículos. Então, o capítulo 5 não vai seguir esse acróstico de ordem alfabética, mas vai ter 22 versos, de qualquer forma. Né? O poema é uma oração comum, uma oração simples, suplicando a misericórdia de Deus. Ele dá voz aos diferentes tipos de pessoas que necessitam do favor de Deus. Então, aí nós temos essas bolinhas representando as viúvas, os órfãos, os líderes, né? Todas aquelas pessoas que estão suplicando o favor, estão necessitando da misericórdia de Deus. No final do livro, o profeta reconhece que Deus é o Rei eterno do mundo, mas também que as circunstâncias de Israel os fazem pensar em que Deus não está em lugar algum para ser encontrado. Então, na verdade, a gente tem uma situação muito triste, né? Que Jeremias ele pode até reconhecer que Deus é o Rei eterno do mundo, mas a gente vê Israel,
né, buscando uma resposta e não encontrando em lugar nenhum. O poeta ele não vai oferecer uma conclusão boa e agradável no final do capítulo. Esse importante livro nos mostra como a lamentação, a oração e o luto são parte crucial da jornada da fé do povo de Deus em um mundo quebrado. Então, o livro de Lamentações, ele tem mais ou menos essa estrutura e esses ensinamentos. Dava para ficar mais tempo, né, irmãos, falando sobre o livro de Lamentações, que é um livro muito, além de ser triste, é um livro muito bom, né, de se ler. Mas nós temos que partir aí para o último livro que nós vamos estudar, que é o livro de Abacuque. Abacuque quer dizer abraçar. Então, como acontece com a maioria dos profetas menores, quase nada se conhece sobre Abacuque. Ele não é mencionado em nenhum outro lugar na Bíblia, mas apenas 2 vezes no seu próprio livro. Então, suponha-se que tenha sido um levita em virtude do seu salmo litúrgico, no capítulo 4. Porém, tal raciocínio não se mostra muito lógico, porque Davi ele fez vários salmos e Davi não era levita, né? Então, é só uma suposição. Qual o cenário histórico que Abacuque vai escrever? Embora o livro não seja datado, diversas referências contribuem para que se avalie sua data. Primeiro, nós temos referência aos caldeus, que viriam numa inacreditável ferocidade, né? Isso vai sugerir uma data anterior a 605 e posterior às conquistas dos caldeus. Caldeus aqui, na verdade, a gente está falando, né, da Babilônia. A ausência de qualquer referência a Nínive sugere uma data posterior à destruição dessa cidade. Então, a gente vê os outros profetas que citam Nínive é porque Nínive existia. Abacuque não cita Nínive, então isso quer dizer que Nínive não existia. Então, isso quer dizer que esse livro foi escrito depois da destruição de Nínive. A grande preocupação do profeta quanto à violência de Judá sugere uma época posterior à morte de Josias, talvez aí no iníquo reinado de Jeoaquim. Portanto, a data mais provável seria 607 a.C., durante o reinado de Jeoaquim, antes de Judá ser subjugado por Nabucodonosor em 606. Então, Jeremias, Sofonias e Abacuque, em algum momento, foram contemporâneos. Qual o cenário religioso? Conforme ficou demonstrado, nós tivemos a efêmera reforma de Josias. Judá, apesar disso, era incorrigivelmente corrupto, né? Estava prestes a ser julgado. Por não ter tirado proveito da lição do julgamento divino sobre Samaria, Noamon ou Nínive, Jerusalém viu essas nações sendo destruídas, tinha as profecias e mesmo assim, né, Judá não se converteu dos seus maus caminhos. Então, Jerusalém estava prestes a sofrer o destino semelhante nas mãos de um adversário igualmente perverso, que tinha sido convocado pelo Senhor para fazer o serviço divino. Qual o cenário político? Do ponto de vista internacional, a gente estava tendo aí, de novo, a luta entre Babilônia, Assíria e Egito. Nínive caiu em 612 e o exército egípcio seria derrotado em 605 em Carquemes. Então, Nabucodonosor estava em ascensão. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, tendo profetizado com ele para o Reino do Sul, que se precipitava no colapso nacional. A reforma de Josias terminou abruptamente, como nós vimos com a sua morte, e as sementes de corrupção plantadas por Manassés frutificaram com rapidez sobre o reinado de Joaquim.
Então, esse é o contexto religioso. Estou passando rapidamente porque a gente já falou sobre isso, né? Qual é o objetivo? Enfatizar a santidade divina ao julgar o violento reino de Judá pelos seus pecados, muito embora Deus tivesse usado uma nação ainda mais iníqua para executar tal julgamento. Então, nós vamos ter aí, irmãos, o esboço, né, do livro de Abacuque. Eu dividi aí esse livro em duas partes, né? A primeira parte fala sobre a perplexidade de Abacuque sobre os caminhos de Deus, e a segunda parte é um salmo de Abacuque em louvor a Deus, né? Então, é um livro pequeno, é um livro de 3 capítulos apenas, né? Mas que tem muitos ensinamentos. Então, Abacuque viveu na última década do Reino do Sul de Israel. Era um tempo de injustiça e idolatria. Ele viu ao horizonte a ameaça crescente da Babilônia. E isso não era uma notícia boa para ninguém. Mas, diferentemente dos outros profetas, Abacuque não acusou Israel. Ele nem mesmo fala em nome de Deus ao povo. Ao invés disso, todas as suas palavras são direcionadas pessoalmente para Deus. E esse livro mostra a luta pessoal de Abacuque e sua jornada em acreditar que Deus é bom, mesmo quando há tanta maldade e tragédia no mundo. Então, as palavras de Abacuque são, na verdade, poemas de lamento, e eles são muito similares ao que você encontra no livro de Salmos. O profeta apresenta uma reclamação e depois chama a atenção de Deus para o sofrimento e a injustiça no mundo, demandando que Deus faça algo. Os capítulos 1 e 2 são moldados com um vai e vem de argumentos entre Deus e Abacuque. O profeta apresenta 2 argumentos e Deus oferece 2 respostas. A primeira reclamação é que a vida de Israel se tornou horrível. As escrituras foram abandonadas, resultando em violência e injustiça. E tudo está sendo tolerado pelos líderes de Judá. Abacuque, então, clama para que Deus faça algo, mas nada parece mudar. Então, de repente, Deus responde. Ele diz que está ciente da corrupção do seu povo e que está juntando o exército da Babilônia para trazer justiça sobre Israel. Mas Abacuque tem um problema com essa resposta e apresenta sua segunda reclamação. Ele diz que Babilônia é pior que Judá e eles são mais violentos e corruptos. Então Abacuque, ele pergunta para Deus: Deus, vai ficar por isso mesmo, né? O pecado, a injustiça que está acontecendo em Judá, vai ficar por isso mesmo? E Deus responde: não, eu vou mandar a Babilônia para destruir Jerusalém, para julgar a corrupção. Aí Abacuque fala, mas Deus, a Babilônia é muito pior que Judá, né? Então Abacuque, ele tem um problema com essa resposta, né? Ele apresenta sua segunda reclamação. Então Deus diz a Abacuque para pegar 2 tábuas e uma talhadeira, né, para escrever nessas tábuas. Então ele escreveu o que ele via e ouvia. E Deus diz que derrubaria a Babilônia. Ele diz que a violência das nações as derrubariam uma após as outras. Então aqui Deus fala que a violência da Babilônia também seria castigada. E o fato de Deus usar a Babilônia não significa que ele aprovou tudo o que ela fez. A promessa de Deus é então elaborada por uma série de 5 aflições. As 2 primeiras enfocam nas práticas econômicas injustas. A terceira aflição é uma crítica ao trabalho escravo. A quarta aflição foca no abuso do álcool pelos líderes irresponsáveis, enquanto as pessoas estavam sofrendo. Esses líderes estavam festejando e se deleitando em suas luxúrias. A segunda aflição, a última aflição, expõe a idolatria que movia todas as práticas daquele império. Mas tudo isso não se trata apenas da Babilônia. A maioria das nações eventualmente se tornariam como Babilônia.
Então, a resposta de Deus para Abacuque se torna a resposta de Deus para todas as gerações seguintes. Então, isso que torna, irmãos, as mensagens dos profetas tão atuais, porque essas mensagens não são para a Síria, para a Babilônia, para Nínive, para Judá, mas essas promessas de julgamento da ira divina servem para todas as gerações futuras. Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte: Deus vai permitir que esse ciclo de ascensão e queda dos impérios como a Babilônia dure para sempre? Então é assim que Deus vai agir para sempre. Ele vai levantar impérios para julgar as nações da terra. Essa é a questão que o capítulo 3 trata. Ele começa com uma oração de Abacuque suplicando a Deus para que agisse naquele exato momento, como ele havia feito no passado com as nações corruptas. Depois ele apresenta um poema descrevendo uma aparição terrivelmente poderosa de Deus. Nessa aparição a nuvem, fogo e terremoto é bem semelhante à aparição de Deus lá no Sinai, no livro de Êxodo. Então Abacuque escreve essa futura derrota do mal como um êxodo do futuro. Então ele vai retomar essa ideia do êxodo, na qual Deus vai derrotar finalmente o inimigo e salvará o seu povo, assim como Deus libertou o povo das garras de Faraó no Egito. E é essa esperança que permite que Abacuque conclua o livro com uma esperança de louvor. Ele diz que mesmo que o mundo estivesse desabando em guerra, fome, sede ou qualquer outra coisa, a confiança e a alegria dele estariam nas promessas da aliança de Deus. Então, no final do livro, Abacuque se torna um exemplo de como o justo vive pela fé. Então, quais são as contribuições do livro de Abacuque? Nós vamos ter aí o julgamento divino da Babilônia. A Babilônia surgiu como um grande império. Na maioria dos livros que nós estudamos hoje, nós vemos que Babilônia era um império muito grande e que trouxe instrumento de juízo para Judá. Mas Abacuque fala da destruição desse império por causa da sua violência e perversão. Nós vamos ter aí a santidade de Deus também como contribuição desse livro. Abacuque, ele se afligiu por Deus permitir que o pecado continuasse em Judá sem punição. Depois, preocupou-se por Deus usar a Babilônia como instrumento punitivo, uma nação ainda mais perversa. Então, a gente vê aí um desenvolvimento da santidade de Deus, para a gente entender melhor. Então a questão é: Deus permite com frequência que o pecado siga o seu curso normal. Por isso que para a gente muitas vezes parece que o pecado não é punido em vida, né, aqui na Terra. A gente acha que o sofrimento, né, das pessoas, que a doença, nada disso vai ter um fim. Mas esse livro ele mostra o contrário, ele demonstra que a soberania e a grandeza de Deus é retratada na sua santidade, na sua justiça, e que elas logo virão. Também esse livro ele contribui com a seguinte questão. No capítulo 2, versículo 4, Abacuque fala que o justo viverá pela fé. Abacuque ele tem sido denominado de um livro que começou a reforma. Então, Paulo citou Abacuque, Abacuque 2,4, ao desenvolver a doutrina da justificação pela fé. E esse foi o lema de Lutero e dos reformadores. Então, Paulo retomou o livro de Abacuque e a doutrina, né, desenvolvida por Paulo, a doutrina da justificação pela fé, foi uma doutrina usada na reforma. O ousado diálogo de Abacuque com Deus também é uma contribuição. Ao contrário de outros livros proféticos, Abacuque é mais uma oração do que uma profecia.
A fé divina de Abacuque é tão vigorosa e profunda que ele pode expressar honestamente suas dúvidas e ficar satisfeito quando o Senhor responde com novos apelos à sua fé. Então, como esse livro aponta para Cristo, para o Messias? A gente não vê referências específicas ao Messias, apenas diversas inferências à era messiânica. A primeira inferência é a declaração profética do que é o conhecimento da glória do Senhor e que essa glória do Senhor será universal. A segunda inferência é o momento de silêncio que haverá antes da vinda do Senhor, porque Abacuque fala: cale-se diante dele toda a terra. Né? Então, esse silêncio é um silêncio retratado em outros livros que falam lá sobre o dia do Senhor, que é o dia em que o Senhor Jesus virá pela segunda vez. Irmãos, como eu falei na aula passada, eu deixei a aplicação, né, dessas profecias agora para o final. Então, eu vou falar rapidamente como essas profecias elas se aplicam para a nossa vida hoje. Primeiro, nós temos que ter a noção de que Deus governa soberanamente as nações do mundo. Algumas sofrerão sua ira, mas ele se mostra bondoso para os que confiam nele. Então, Deus, ele julga as nações. E aqueles que são salvos são alvos da bondade dele. A única maneira de evitar o julgamento de Deus é nos arrependermos. Que aconteça esse arrependimento verdadeiro, né? E que possamos confiar nas misericórdias do Senhor. Foi algo que Judá não fez e que as nações não fizeram, né? As nações ao redor. A gente fala de forma geral, né, irmãos? Mas nós sabemos que existiam pessoas que eram salvos naquela época, né? Pessoas que foram poupadas e que não foram poupadas, né? Que morreram no exílio ou que morreram no ataque da Babilônia. Mas a gente sabe que aqueles que se arrependeram naquele momento, eles foram salvos, né, pelo Senhor. Aqueles que se arrependem e se humilham são purificados e alcançarão a bênção de desfrutar a presença de Deus para sempre. Então a promessa não é se arrependam que vocês vão ter bênçãos aqui na terra, mas se arrependam, confiem no Senhor que vocês vão desfrutar a presença dele para sempre. Essa é a promessa. Também nós temos a promessa que o justo viverá pela fé. Então, o poder de Deus e sua misericórdia, revelados no passado, nos dão força para enfrentar com alegria as dificuldades do presente. Por último, os crentes, eles devem chorar e clamar pela misericórdia de Deus, em vez de se regozijarem diante do julgamento divino sobre os ímpios. A gente vê Jeremias, Sofonias, eles não ficaram felizes por causa do julgamento dos ímpios. Apesar deles terem clamado o julgamento, a justiça de Deus, quando eles viram em visões, ou o próprio Jeremias, quando ele viu o julgamento, ele se entristeceu. E esse sentimento deve estar no nosso coração também. Nós não devemos nos alegrar, apesar, né, de todos merecerem a morte eterna, o nosso sentimento deve ser de compaixão, de entristecimento por causa desse julgamento sobre os ímpios. Então, irmãos, esses profetas trazem muitas contribuições, muitas aplicações para a nossa vida. Eu quero incentivar que os irmãos leiam esses livros, né? Eu sei que não vai dar para ler o livro exatamente antes da aula. Alguns a gente consegue ler, outros não, que são muito grandes. Mas aí até o final do semestre, tentem ler os profetas para vocês entenderem melhor. Agora, depois dessa explicação, talvez dê para entender melhor a mensagem deles. Então é isso. Espero que os irmãos tenham aproveitado e até a próxima aula.